Você sabe o que é economia criativa? A economia da criatividade tem sido pauta nos últimos anos, no mundo todo, com uma maneira de inovar e se reinventar as cidades e o próprio trabalho com a criatividade. Aqui em São José dos Campos, notoriamente nós temos um conhecimento sobre economia criativa com a classe cultural, com os artesãos, com todos os profissionais da área da comunicação, com profissionais que desenvolvem ou tenham um produto ligado à criatividade. E hoje a gente tem aqui uma convidada super especial, a Jennifer Botossi, que faz parte do Sebrae, que desenvolve várias atividades voltadas a mentorias da economia criativa, que vai se apresentar, falar um pouco melhor sobre esse conceito e vai poder trazer para vocês informações sobre o que é essa tal economia da criatividade. Economia tão importante e singular para as cidades e que se tornou, nesse mês de abril, um dos eixos de atuação do Parque Vicentina Aranha. Isso porque nessa programação que celebra os seus 97 anos, toda a nossa programação está dividida em alguns eixos e a economia criativa é uma delas. Eu não posso deixar de dizer que a Mostra Vicentina na sua casa, que essa programação virtual que está aqui com a gente desde o início da pandemia, conta com alguns patrocinadores, que sem eles não seria possível realizar a nossa programação e as atividades para vocês. São eles a Latecler, o IOV, Instituto de Oncologia do Vale, a Ortoservice, a Degraus, a NIPBR, o Saving Medicina Diagnóstica, a Biofórmula Farmácia e a concessionária Tamoios. Esta é uma realização da AFAC, Organização Social de Cultura, entidade gestora do Parque Vicentina Aranha e da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Para vocês, um bom conhecimento. O Vale Sul Shopping agora tem um drive-thru para você fazer suas compras. Acesse o site valesul.shopping com os telefones das lojas, faça sua encomenda pelo WhatsApp e retire com segurança no drive-thru do Vale Sul Shopping. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIPBR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIPBR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIPBR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Olá, eu sou a Jennifer Botossi, sou analista de negócios do Sebrae aqui de São José dos Campos e também especialista em economia criativa. Bom, eu estou de blusa branca, com um casaco verde estampado, óculos branco, cabelos soltos e vim aqui conversar com vocês sobre economia criativa. Como a gente pode transformar ideias, negócios em criatividade para que isso seja algo sustentável. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a economia criativa ela é composta por uma série de segmentos. Então, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando, por exemplo,
de artesanato, de música, de artes cênicas, de museu, de patrimônio, de uma série de coisas que envolvem a criatividade. Então, ao invés de eu ter, por exemplo, insumos físicos, como, por exemplo, vou produzir pão, eu tenho trigo para produzir pão. Aqui a gente está falando que o nosso principal insumo é a nossa criatividade. E quando a gente fala em criatividade, algo que é importante a gente ter claro é: todos nós somos criativos. A gente tem uma série de vivências, uma série de experiências, e isso faz ser quem a gente é. E quando a gente pensa em atividades da economia criativa, a gente usa muito dessas referências, a gente usa muito da diversidade, da onde a gente está, de fora também, para construir ideias. E são essas ideias que podem sim ser transformadas em negócios criativos, em negócios sustentáveis. Uma coisa que é bacana também a gente ter em mente quando a gente vai iniciar qualquer negócio vamos olhar para dentro, ou seja, o que eu já sei fazer, o que eu tenho de bom, o que eu sei fazer que é diferente, ou algo que eu aprendi lá com os meus avós, ou através de uma tradição da cultura popular, por exemplo, e vou olhar para fora. O que será que tem aí? Ou que problema, ou que necessidade que tem aí fora que eu, através dessa minha experiência, através dessa minha vivência, eu posso solucionar, eu posso trazer alguma coisa para atender essa necessidade, esse problema. Então, já fica a primeira dica: olhar para dentro e olhar para fora. Quando a gente olha para dentro, todo mundo traz uma série de saberes. E esses saberes, eles são muito importantes para a gente construir uma ideia de negócio que tenha propósito. E o propósito é uma das coisas que faz algo ter essência, que traz a alma, sabe? É aquilo que faz você ter um diferencial. Esse diferencial que a gente ouve por aí, gente que trabalha com marketing falando: olha, você tem que ter um diferencial. Qual que é o seu diferencial? A maior dica que eu dou pense em algo que tenha propósito. E esse propósito, ele vem de você. O que você quer? Qual que é o teu desejo? Que visão você quer trabalhar? É isso que vai carregar o teu propósito de alma, de sentimento, e é isso que vai fazer toda a diferença na tua ideia, no teu negócio criativo. Quando a gente pensa agora o olhar para fora, é bacana a gente entender o que está acontecendo muitas vezes que a gente pode trazer para a nossa realidade. E aqui não é copiar, não é trazer modelos prontos. É, de fato, ver tecnologias, ver iniciativas próximas, distantes, de outros países, de outras cidades, ou aqui mesmo de um vizinho, de um bairro aqui do lado, mas iniciativas que são bacanas e que muitas vezes elas têm características que você pode trazer para a tua realidade, para a necessidade que você identificou, para o problema que você quer solucionar muitas vezes. Então, aí a gente já começa a traçar o que seria um modelo de negócio. E quando a gente fala em modelo de negócio, parece ser um negócio muito distante da gente, mas aqui a gente está falando que eu tenho uma ideia que tem um propósito, que é para solucionar um problema ou para atender uma necessidade, e isso vai atender um determinado público. Entender quem é o seu público é uma outra dica super importante para quem quer ter um negócio criativo e sustentável. Muitas vezes a gente escuta a seguinte frase: olha, eu vendo para todo mundo. Será mesmo que você consegue vender para todo mundo? Será que você tem capacidade logística para entregar para qualquer lugar do país? Ou será que você consegue entender de fato a necessidade, o problema de todo mundo com aquele produto, ou aquele serviço, ou aquela solução que você está trazendo?
Eu acho que não. E aí é importante você definir para quem é aquilo que você vai oferecer. Então, quando a gente fala de público-alvo, quanto mais específico é, melhor. Porque aí, de fato, a gente consegue entender como que a gente pode contribuir, como que a gente pode somar com as pessoas e, a partir disso, criar uma proposta de negócio que seja de fato inovadora, né? Então, uma ferramenta que é super bacana e ajuda a gente a construir essa proposta de forma visual, prática e testando algumas possibilidades é o Canvas. O Canvas ele é um quadro que ele é dividido em 9 blocos. Cada um desses blocos ele trabalha uma parte da tua ideia. E aí, conforme a gente vai construindo esse quadro, fica muito mais fácil para você entender a sua ideia e você apresentar para outras pessoas a sua ideia. Quantas vezes a gente tem uma ideia que é super bacana, só que a gente entende. Mas quando a gente tenta falar para outra pessoa, explicar aquilo que a gente quer fazer, isso é tão difícil. Então, o Canvas ele é uma das ferramentas que te ajuda a traduzir essa ideia de uma forma simples e prática para que você possa explicar para outras pessoas, para ver se aquilo está fazendo sentido para outra pessoa, se ela realmente entendeu qual é a sua essência, qual que é o seu propósito, que é o que a gente falou no comecinho. E aí, nos dias de hoje, principalmente, a gente não pode ter uma ideia, não pode ter um negócio que não esteja inserido no universo digital. E quando a gente fala nesse universo digital de divulgar, de vender através de ferramentas online, é importante a gente entender que ferramentas a gente tem para usar da melhor forma possível. E por que isso? Cada ferramenta, cada canal digital, ele tem uma construção, ele tem uma proposta que é diferente para atender determinadas necessidades. Então, quando vocês forem usar redes sociais, ou canais de venda, ou marketplaces, entendam primeiro se o que você faz conversa com aquela rede social, com aquele canal de venda. A gente tem vários exemplos de redes sociais que atuam de forma diferente. Então, a gente tem redes sociais que são focadas mais em grupos jovens. A gente tem redes sociais que são mais focadas em conteúdo, por exemplo. A gente tem redes sociais que são mais focadas para vídeo ou foto. Então, conforme a gente vai entendendo isso, de acordo também com o perfil de público que a gente quer atender, fica muito mais fácil a gente ser assertivo. E aí, quando a gente é assertivo, a gente consegue perceber mais rápido os resultados de todo aquele esforço que a gente está empregando naquela nossa iniciativa. E aí, a gente tem ferramentas digitais para várias coisas. Então, tem ferramentas digitais que vão ser canais de venda, que vão possibilitar você chegar até o seu público. Tem ferramentas digitais que vão te ajudar na logística. Então, por exemplo, olha, eu trabalho com artesanato, fiz as minhas peças, estou divulgando, está super legal, e eu estou começando a vender para cidades de outras regiões do país. Como que eu faço isso? Tem plataformas digitais que, por exemplo, vão te ajudar a saber qual é o frete mais barato para você entregar esse produto para uma outra cidade, por exemplo. Tem ferramentas digitais que vão te ajudar na gestão, pensando no planejamento, por exemplo. Então, quem trabalha com economia criativa, a gente percebe que a maior parte das vezes essas pessoas atuam de forma muito solitária. Então, é você que faz o seu produto, o seu serviço, a produção, é você que faz toda a parte de divulgação, de contratos com novos clientes e de planejamento, e, enfim, todas essas atividades. E aí a gente precisa se planejar.
planejar para dar conta de tudo isso. Então, tem algumas ferramentas que você consegue organizar a sua agenda, o seu cronograma, para você atender da melhor forma possível o seu cliente, mas que você consiga atender também o que o teu negócio precisa. Né? Essas etapas do planejamento e da gestão, elas são muito importantes. A gente não pode esquecer em função de outras atividades que a gente vem a ter. É o que a gente chama de equipe. Quando eu atuo de forma muitas vezes sozinha, e sou eu que tenho que dar conta de tudo. Então, a gente precisa encontrar formas para equilibrar. E aí, quando a gente fala nesse equilíbrio, é importante a gente reforçar. Esse equilíbrio ele tem que ser profissional, pessoal, emocional, espiritual. A gente é um ser único e sistêmico. Então, é importante a gente equilibrar a nossa energia, a nossa atuação, né, para que a gente possa ter um balanço aí na nossa vida e dar conta de todos esses desafios enormes que a gente enfrenta diariamente. E também, enquanto Sebrae, né, a gente tem uma série de soluções que podem ajudá-los, que podem dar suporte para vocês que estão nesse momento de estruturar uma ideia, ou mesmo as pessoas que já têm um negócio e querem melhorar alguma área, melhorar alguma frente, ou buscar novas tecnologias ou novas soluções. E aí eu deixo aberto espaço para vocês entrarem em contato, que a gente está com diversos projetos para vários segmentos, para justamente apoiá-los nesse momento. Aqui vem das minhas anotações. Uma coisa importante também é a gente pensar que as nossas iniciativas, elas precisam ser sustentáveis. E quando a gente fala da sustentabilidade, ela tem 3 viés, principalmente. Ela tem o viés econômico, social e o ambiental. Então, como que a gente pode pensar em ideias criativas que sejam negócios sustentáveis? Como que a gente pode viabilizar isso de uma forma social e que tenha esse lado ambiental também vigente ali quando a gente vai construir essa ideia? Tudo isso vai contribuir para a construção desse propósito. E a gente quer que os negócios sejam sustentáveis. A gente tem uma estatística que, infelizmente, é muito triste, que mais de metade dos negócios, eles morrem em muito pouco tempo. Em torno aí de 2 anos, mais de metade dos negócios, eles fecham por conta de vários fatores, como falta de estrutura, falta de conhecimento em gestão, falta de um ambiente que propicie, falta de mercado. E aí a gente precisa buscar mecanismos para não virar estatística. E a gente tem vários mecanismos, todos eles vão passar por você. Então, o principal meio para ter essa sustentabilidade é você através de uma mudança comportamental. A gente, quando atua de forma empreendedora, e aí pensando esse empreendedorismo não apenas como aquela pessoa que vai ter o seu negócio próprio, mas empreendedor, aquela pessoa que tem um conjunto de comportamentos que levam, que movem ela para uma ação. Então, isso passa muito por questões comportamentais que envolvem que envolvem você. A gente se reconhecer, né, ter um autoconhecimento, entender quais são as minhas dificuldades e buscar apoio. E aqui é uma outra dica muito importante. Busquem pessoas, busquem redes de apoio, né? Ninguém está sozinho. A gente precisa buscar inspiração com quem já faz aquilo ou faz algo parecido ou algo totalmente diferente, mas aquela pessoa ela tem uma postura
que te inspira e que te ensina várias coisas. E buscar redes de contato, as suas redes de apoio. Qual que é a rede de criativos do local onde você está? E essa rede ela é formada por empreendedores, por empresas, por instituições não governamentais, por associações, por fundações, por prefeitura, enfim. Essa rede é uma rede bem ampla, que a gente chama de ecossistema criativo. Tem várias pessoas que fazem parte disso. Cada um atua nessa rede de uma forma diferente. E aí é importante a gente se aproximar dessas redes, criar conexões para que a gente possa desenvolver as nossas ideias, pedir opiniões, e o que é importante é não ter medo de errar. Todo mundo erra. Não é porque você vai empreender que você não pode mais errar. A gente busca mecanismos para diminuir isso. Mas se permitam, testem. Tem uma palavra que o pessoal de startups, né, que é o pessoal que trabalha bastante com tecnologias, com, por exemplo, aplicativos que eles usam, que é prototipar. O que é esse prototipar? Você faz o teu produto ou você modela o teu serviço, você testa aquilo e aí você pensa, poxa, o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar? E isso, uma dica importante, não é exclusivamente pela sua visão, é pela visão do seu cliente. Então, o que o seu cliente, o que aquela pessoa que você identificou que é o seu público-alvo está achando daquilo que você criou? Por exemplo, eu posso decidir trabalhar com gastronomia caipira. Olha que legal. Mas será que eu estou fazendo bem as receitas? Será que a forma de vender tá bacana? Será que eu posso trabalhar isso de uma forma diferente? E aí a opinião dessas pessoas que são o seu público, que formam o seu público-alvo, que são os seus clientes, ela é muito importante para consolidar esse teu modelo de negócio, essa sua ideia. Então, não tenham medo de pedir pitacos de amigos, de familiares, da sua rede de apoio, né? Porque isso é importante para a gente ir degrau a degrau construindo a nossa jornada empreendedora dentro da economia criativa. E a gente percebe que, por um lado, a economia criativa ela foi muito impactada pela pandemia em função da natureza das atividades, que a maior parte envolve aglomeração de pessoas. E, por um outro lado, a gente vê também que a economia criativa está se fortalecendo. Por quê? Como que a gente consegue se reinventar? É através da criatividade. Então, a gente pode utilizar isso, só que em formatos diferentes muitas vezes. Por que não mesclar teatro, circo com atividades de tecnologia? Por que não mesclar, por exemplo, atividades relacionadas a patrimônio, a atividades relacionadas à gastronomia ou a qualquer outro segmento, pensando nesses que são mais tradicionais? Então, a gente pode construir um caminho aí em que a gente vá contribuir com outros segmentos. E é isso que faz a gente criar experiências que sejam interessantes para as pessoas. Hoje, o que as pessoas mais buscam quando compram um serviço ou um produto, ou são convencidas de comprar alguma coisa, é a experiência que aquilo gera na vida dessas pessoas. E através da economia criativa, a gente já está vários passos à frente, porque as nossas atividades, elas envolvem emoção, elas envolvem experiências de vida,
elas envolvem vivências. Então, fica aí a provocação também para pensar como que a gente pode levar esses nossos fazeres artísticos, culturais, criativos para outras áreas, para outros negócios que muitas vezes a gente nunca pensou que poderia atuar de forma conjunta ou em parceria. A gente tem a tecnologia para nos dar suporte e muitas vezes a gente tem dificuldade de acessar algumas dessas tecnologias. Mas vamos buscar apoio nessas redes. Tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente que está disposta, tem diversas redes empreendedoras espalhadas pela cidade, pela região, pelo estado, pelo país, pelo mundo, que estão abertas para trocarem informações, para se ajudarem. Então, busquem esse suporte, busquem esses apoios, que a gente pode criar coisas incríveis aí e superar momentos como que a gente está vivendo e criar alternativas dignas de renda e emprego para as pessoas. Então, essas são as dicas que eu trago para vocês, para a gente pensar, para a gente refletir e discutir um pouco como que a gente pode utilizar essa nossa criatividade para outras ações, para outras questões no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que você, a partir das suas experiências, a partir das suas vivências, você pode transformar isso em uma ideia de negócio. É só a gente olhar um pouco para o lado e ver que necessidades, que problemas a gente enfrenta no nosso dia a dia, que milhares de ideias vão surgir. E a gente está à disposição sempre para apoiá-los. Então, para finalizar, quero agradecer e deixar também o Sebrae disponível e aberto para todos vocês. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.